parte da população brasileira não conhece o agronegócio. E se 5 sócios resolvem sair hoje, normalmente você não tem fluxo de caixa suficiente para pagar para esses 5 sócios que estão saindo. A experiência é legal que ela vai amadurecendo e vai profissionalizando a empresa, sabe? Você vai subindo bastante a régua. E a transformação da empresa é clara depois que finaliza o processo. Se a gente olhar assim, Andaluzia e Israel, Andaluzia é um deserto, do lado do mar Mediterrâneo. Israel não chove. E por que a plasticultura é tão rica em Israel e tão rica na Andaluzia? Fala pessoal, bom, sou o Thiago Teixeira, estou aqui para trazer uma novidade para vocês, nosso podcast Plásticos e Negócios. Estou aqui com o meu amigo Du. Tudo bom, Thiago? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Opa, tudo bem? Bom, queria trazer aqui, né, vamos falar do nosso primeiro convidado, uma pessoa muito especial aqui para mim, né, um professor da vida, né, mas também um cara com muita experiência, um cara com muita notoriedade. Enfim, vou deixar ele falar um pouquinho dele. Estou aqui com o Beto Yoshida. Obrigado, Thiago. Que honra, que honra. É bacana ainda saber que esse é o primeiro podcast que o Plásticos Negócios vem desenvolvendo, né? Assim, para mim é uma satisfação e um orgulho muito grande poder estar aqui com vocês, né? Verdade. Eu sou cliente, né? Eu acho que hoje eu tô com o papel aqui de cliente e de amigo da família, e hoje eu sou responsável pelas operações de uma distribuição de insumos agrícolas, a Yoshida Hirata. Ela está no mercado aqui do Cinturão Verde do Estado de São Paulo há 47 anos no mercado, então a gente tem uma história na distribuição. Eu também sou presidente do Conselho da ANDAV, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas. Faço parte de conselhos de algumas empresas de insumos agrícolas. Tenho algumas responsabilidades sociais na questão política, socioeconômica do Brasil, que no próximo momento a gente pode comentar deles. E dizer que a agricultura para mim está no sangue, sabe? Eu sou apaixonado pela agricultura. Invisto o meu tempo, estudo muito sobre agricultura, tive a oportunidade de viajar a vários lugares, o Brasil, quase todos os estados, vários países do mundo, trazendo e estudando os novos modelos e tecnologia do agronegócio, né? Então, isso é um pouco de mim, do que eu faço, né? E, de novo, super prazer poder estar aqui com vocês. Pô, a gente que agradece aí. Agora, olha o tamanho da responsabilidade que eu tinha de introduzir. E olha a responsabilidade de colocar todo esse currículo aí na mesa, né? Enfim, Beto, eu que agradeço de você estar aqui com a gente. Antes da gente começar, queria pedir pro pessoal aí seguir a gente no Instagram, @Plásticos e Negócios. E nosso conteúdo também vai ser divulgado aí num curta do YouTube, Plásticos e Negócios. Bom, pelo currículo já dá pra ver que a gente podia fazer um podcast de umas 4, 5 horas aí, né? Mas acho que a ideia também é a gente poder trazer alguns conteúdos que façam sentido, né? Principalmente de plásticos, negócios, enfim, mas no caso de hoje, voltado um pouco para o agronegócio, né? Com a experiência do Beto. E assim, a gente sempre conversou, né, Beto? Muito, muito forte, assim, você, igual eu comentei antes, é um professor para mim, para a vida e para a empresa que a gente faz aqui da Negreira. E um assunto muito legal é essa parte da governança, que acho que muita gente nem sabe o que é governança corporativa, né? E se você quiser falar um pouquinho, acho que você é a melhor pessoa para explicar o que é a governança e depois a gente tratar outros temas, né? Eu não sou tão expert no assunto, sabe, Thiago? Na verdade, eu tive a oportunidade de implementar o conceito da governança corporativa na nossa família, na nossa empresa é familiar. E também tive a oportunidade de formar, eu sou da turma 61 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu também tive a oportunidade de estudar e me formar como conselheiro. Então, assim, eu tenho uma noção de como que é esse conceito, né, da responsabilidade, das regras, das relações, sociedade, família, enfim. Cara, a gente podia falar de bastante coisa, me dá um insight por onde a gente quer que comece a governança corporativa. Até pensando no lado agro, que é quando a gente olha assim, né? A governança, ela basicamente traz as regras, né, para o negócio, não importando o tamanho. E eu vejo bastante assim, né? Eu já viajei bastante também, acho que não nem perto do que você já viajou. E encontro bastante dificuldade, tanto para os produtores, né, falando do agro, para essa parte da sucessão, de buscar tecnologia, de como o pai consegue passar para o filho e como o filho consegue chegar no negócio também
substituindo e melhorando o negócio do pai. Acho que essa é um caso importante. A empresa familiar, ela é um dos pilares da economia no Brasil, né? E a gente não vê, a gente sente falta desse plano de sucessão familiar nas empresas. E aí acaba gerando, como consequência, a empresa acaba falindo, né? Se não tem também essa sucessão. Ele tem um número que pode trazer mais preciso, não vou saber falar agora, mas acho que empresas que não têm governança, sem governança, empresas familiares, mais de 80% não consegue chegar na terceira geração. Não sei se o número é esse, mas acho que é bem próximo, né? Eu não tenho os números, assim, exatos, mas assim, assim, olha, quando a gente fala do conceito de governança corporativa, dá uma impressão que é um processo para empresas de capital aberto, de empresas listadas em bolsas de valores, né? Mas esse momento, né, Thiago, é muito legal a gente poder dividir que não, isso cabe para qualquer tamanho de empresa e qualquer tipo de empresa, principalmente as empresas familiares e as multifamiliares. Quando você fala assim da importância da governança corporativa, olha só, isso a gente consegue na internet a gente consegue ver os resultados, mas as empresas listadas em bolsas, por exemplo, que têm a governança e as que não têm governança, a diferença de valorização do valuation deles é um negócio grande, né? Porque quando você tem a governança, você entrega um pouco mais de segurança, né? A gente fala de risco, né? Todo negócio tem risco e quando a gente fala de governança, nós entregamos menos risco para a sociedade, seja ela para o fundador, para a família, para a sociedade, para os funcionários, para os clientes. Acho que a governança faz todo sentido. E esse assunto ele vem tomando importância na economia brasileira, não só na agricultura, mas assim na economia brasileira de modo geral. Essa passagem do bastão, né? Ainda no Brasil, muitos fundadores ainda hoje assinam o talão de cheque. Os fundadores estão presentes na empresa, muitos fundadores das empresas. E agora, claro que as pessoas envelhecem, né? E agora chegou o momento de começar a passar o bastão, seja para um familiar ou seja para um executivo, né? E esse é um principal desafio. A continuidade de uma empresa familiar, assim, é super complicado quando e principalmente quando pessoas da família trabalham na empresa. E trabalha assim, olha, veio primo, veio sobrinho, veio tio, veio tia, cunhado, cunhada, não teve nenhuma estrutura para formar a família na empresa, não soube separar os direitos de família com o executivo, a questão do sócio executivo, né? Então é uma confusão gigante, mas normalmente as empresas são pequenas, ela vai crescendo, conforme cresce a empresa, e se a gente não tiver as regras instaladas, a gente começa a ter problema. E esses problemas o que causa talvez as rupturas de boas empresas que a gente tinha no mercado brasileiro, muito bem, só que por uma questão de falta de regra na relação, acabou comprometendo e hoje não faz mais parte da sociedade. Uma pena, né? Uma pena. E até uma coisa que você comentou legal, né? Nesse critério de sucessão, muitas vezes a empresa não precisa, mesmo sendo familiar, mantendo os conceitos familiares e o que fez a empresa crescer, não necessariamente a sucessão precisa ser familiar. Não. E ela continua com a identidade, né, do negócio. Eu acho que esse é o momento dessas grandes consultorias, ou da ajuda, né, de algumas pessoas, porque assim, né, Thiago, nós temos que começar a ser mais profissional na relação. Então, se no departamento financeiro, normalmente a gente coloca alguém da família por causa da confiança, mas às vezes nem sempre essa pessoa de confiança ela foi preparada para ser um diretor financeiro, e aí evoluiu muito o mundo financeiro, e ela não acompanha e a gente acaba tendo alguns problemas, né, pelo fato de não estar preparado para o mercado financeiro. Aí a gente pega, por exemplo, um primo que tomou conta lá de uma gerência ou direção de recursos humanos. Esse é um departamento que é muito valorizado hoje nas empresas e talvez não tratado da maneira que tem que ser. E esse primo que está lá como gerente de recursos humanos também, em nenhum momento ele se preparou para ser efetivamente um diretor, um gerente de recursos humanos. E assim por diante, né? Então, acho que a empresa vai tomando maturidade e a gente tem que separar muito bem as coisas, o papel do dono, do acionista e o papel do executivo, né?
Se a gente não tiver isso muito claro, a gente acaba tendo problema. Assim, eu conheço muitas empresas que tiveram esse tipo de problema. Muitas ainda estão no mercado, evidentemente, mas as que foram crescendo e não profissionalizaram, hoje não estão mais no mercado, né? Então, acho que essa necessidade de colocar regra na relação entre a família, regra na relação societária, né? Regra na relação societária, faz todo sentido. A gente fala assim de algumas coisas, sabe, Tiago? Por exemplo, vamos falar de empresas familiares. Sim. O pai, às vezes, ele, de uma maneira democrática, ele tem 3 filhos. E ele fala assim, não, é um salário igual para todo mundo. E às vezes sempre tem um filho que se destaca, né? E que assume um pouco mais da responsabilidade dos negócios da família. E chega uma hora que isso incomoda, né? Os 3 tendo o mesmo benefício, o mesmo salário, e um sempre destacando, trabalhando um pouco mais, isso vai incomodando, e a empresa às vezes perde, a família perde esse filho que tem mais dedicação, por uma questão de senso de justiça até, né? Então, esse é um sério problema. E aí, quando a empresa cresce, por exemplo, né, na Yoshida, por exemplo, a gente tem várias regras no nosso negócio. Por exemplo, uma delas, nós não contratamos familiares de primeiro e segundo grau. Isso está isso está no estatuto. Mas é uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa. No momento era dessa forma. Aí, sim, claro. Vocês passaram por um processo, né? Acho que eu participei um pouco mais do final, mas demora muito, né, para implementar. Acho que foi 5, 6 anos que você passa, e não é que é muito, mas é o tempo mesmo que se precisa, né, para discutir tudo. E a transformação da empresa é clara depois que você finaliza o processo. Você vê tanto pela família, né, quanto pelos próprios colaboradores, pelo próprio funcionário. Olhar para a empresa e falar, puxa, ela está se movimentando, ela está pensando no futuro. E às vezes a gente acaba gastando energia em lugares que não precisaria, né, e as regras... Na nossa empresa, por exemplo, contando um pouco do nosso negócio, que não tem nenhum segredo, hoje nós somos em 3 irmãos, né? E é muito engraçada a nossa história. Quando a gente começou com essa história de governança corporativa, eu tive a oportunidade de estudar esses MBAs da vida e tal, e eu entendi que era importante a gente colocar na nossa família, já que a gente tinha essa necessidade de dar continuidade no nosso negócio. Mas acho que a preocupação do meu pai sempre foi como é que eu dou continuidade, né? E meu pai sempre quis ter a família junto, os filhos juntos, e assim está hoje. E aí eu levei o meu pai, Tiago, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, era um treinamento, era um seminário que falava sobre a continuidade de empresas familiares. E foi lá, meu pai, minha mãe, minha esposa, 2 dias no hotel, aqui em Guarulhos. Foi muito bacana, cara. E meu pai, ele voltou para casa e falou, puxa, faz sentido e existe ferramenta para dar continuidade de uma empresa familiar. E aí, quando eu levei essa proposta, eu contratei uma consultoria e nós fizemos essa proposta de evoluir na governança da família, né, dos sócios, e foi assim, foi muito mágico, sabe? Meu pai falou, olha, isso aqui é a prioridade e nós vamos fazer isso acontecer. E fizemos. É uma pena que quando a gente estava nos 70% para terminar nossa governança corporativa, ele faleceu. Mas olha só, ele faleceu quando estava com as regras montadas, sabe? A gente tinha as regras da relação da família, o acordo societário montado. Isso fez muita diferença. Hoje faz muita diferença para a gente. Então, hoje nós temos 3 holdings. Cada filho tem a sua holding. A gente tem um conselho administrativo, onde cada holding tem o seu representante. Nós temos um conselheiro externo. Nós temos um plano de negócio, um plano da família. E o mais bacana, Tiago, todos os anos eu tenho uma reunião do conselho familiar. E nesse conselho eu compartilho com meus sobrinhos, minhas filhas, genros, cunhados e cunhadas e a minha mãe o resultado da empresa, o nosso plano estratégico a longo prazo, coloco os direitos e a parte societária de cada das pessoas que compõem o conselho da família. É muito rico, cara, é muito bacana, para que a gente possa estimular, né, potenciais sobrinhos e filhos que possam vir fazer parte da direção. Se não, no máximo fazer parte do conselho administrativo. Né? Então, parece fácil, né, chegar onde a gente chegou, mas não. Cara, nós demoramos 3 ou 4 anos
para terminar, porque a gente trabalhou a nossa governança na esfera jurídica, contrato social, hold, acordo societário, né? Isso demora, né? Todo o nosso patrimônio. Mas nesse momento, tem uma curiosidade aqui, nesse momento, vocês irmãos e seu pai, vocês estavam engajados, sabiam que esse era o caminho que tinha que seguir. Todo mundo para concordava? dar a sucessão, todo mundo estava de acordo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse foi assim, foi unânime na nossa reunião a necessidade e a importância de implantar a governança corporativa. Porque também só dá certo quando todo mundo concorda, né? Não, ou entende, Thiago, pelo menos. não, Thiago, eu acho que o processo de governança corporativa, ela só dá certo, na minha opinião, de tudo que eu já vi já, ele só dá certo se o fundador, se no caso, seu pai, o meu pai, ele acreditar, ele falar, eu quero fazer. Porque não adianta, muitas vezes, os filhos querendo fazer e ele não entender por que está fazendo. Porque é um problema, porque a gente mexe em lugares muito sensíveis na família, porque nós temos uma relação muito próxima, irmão, né, filhos e sobrinhos, a nossa relação é muito próxima, é difícil. Assuntos de benefícios são assuntos muito difíceis de você discutir numa relação tão próxima que a gente tem com a empresa familiar, né? E acho que a discordância também é inevitável, né? Você não vai concordar nunca sempre com o outro, mas também é necessário, né? Porque num processo desse, vocês precisam ser claros, discordar, mas chegar numa conclusão. E acho que isso é importante. Porque se às vezes a gente discorda, né? Acho que falando da governança, mas para tudo, né? Se a gente discorda de um assunto e não resolve, puxa, a gente vai criar com o tempo, né, uma certa antipatia, tudo, e você precisa sentar na mesa e resolver. Acho que o importante da governança também é isso, né? E além disso, Thiago, eu também acho assim, o mais importante às vezes é que a continuidade de uma empresa, primeiro a gente tem que ter um plano estratégico. Quantos anos tem a China? 47 anos. 47. E primeiro a gente tem um plano estratégico da empresa, um pouco mais a longo prazo para saber onde a gente quer ir. Depois do plano estratégico desenhado, Thiago, eu acho que o ponto importante de uma governança corporativa é que talvez a gestão da empresa não precisa ser da família, sabe? Esse é o ponto da grande mudança. Se nenhum dos filhos e sobrinhos desejam fazer parte, eu acho que o mais importante é assim, que dentro dos recursos humanos nós temos que ter muito claro qual que é a competência e a descrição do cargo de um diretor comercial ou de um diretor financeiro. A minha irmã, ela teve que fazer um MBA, ela fez um MBA na GE para assumir a cadeira de diretora financeira. É um dos pré-requisitos. Então, para que a gente... Para ela, né? Para qualquer um. Para qualquer empresa. Só que na empresa familiar, Thiago, a gente contrata as pessoas de mais confiança para fazer parte do departamento financeiro. Essa é a encrenca hoje. E aí, e a gente tem pré-requisito. Então, se nenhum sobrinho ou filho tiver esse viés, ele faz parte como sócio da empresa, como sócio da holding. Mas a gestão, a gente pode profissionalizar. Então, nem sempre a gente depende de pessoas da família para continuar a nossa história. Muitas vezes a gente pode ter um profissional externo para fazer a gestão do nosso negócio, que faz muito mais sentido. Está lá na descrição do cargo dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que você falou, às vezes também você tem que olhar para cada um, todo mundo tem que buscar a sua felicidade, né? E às vezes a felicidade de um filho, de um sobrinho, vamos colocar um sucessor, não está em ser o presidente do negócio. Porque acho que para ser presidente, né, você pode falar um pouco mais sobre isso. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você precisa trabalhar muito, estudar e tudo, e às vezes não é o engajamento de todo mundo, né? Então acho que tem um pouco disso daí também. Você pode ter pessoas que têm... quem é o presidente da empresa? Qual a função e o papel do presidente de uma empresa? Acho que essa é a primeira descrição que a gente tem que ter. O que é presidente? Qual a função? Talvez de empresa para empresa ele pode ter uma função diferente, né? Nem sempre precisa ser alguém da família. O presidente pode ser uma pessoa terceira, assim como uma empresa de capital aberto, por exemplo, fundos de investimento, né? Mas na família, normalmente, o presidente normalmente é alguém da família. O desafio, Thiago, é preparar essas pessoas para serem presidentes, né? Então, ele tem que ter algumas habilidades para presidente. Então, essas habilidades mais conceituais.
ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar de mercado, de mundo, de conectividade, de relacionamento. E ser presidente é você abdicar de algumas coisas que algumas pessoas têm normal, sabe? Talvez o presidente ele tem que dedicar um pouco mais do seu tempo do que pessoas comuns, ele tem que estudar um pouquinho mais. A vida social dele é muito diferente do que um diretor e um gerente de uma empresa, é muito diferente. Então, acho que essa dedicação dessas pessoas que representam, porque um presidente, Thiago, a primeira responsabilidade dele é entregar o resultado. É entregar o resultado para os acionistas. No processo de governança corporativa, as holdings ou o conselho administrativo é que define os executivos que vão vão dar o retorno. Normalmente, o presidente e os diretores, quem empossa é o conselho. Sim. Né? E se o presidente não está entregando, o conselho tem força para trocar o presidente. Sim. Pensa fazer isso numa empresa familiar. Né? Não, e a gente está falando bastante da presidência, né? Acho que não é só também o cargo da presidência, tem os demais. Acho que o presidente ele dá o norte, né? Ele fala, puxa, vamos remar todo mundo para lá, mas tem também o resto da companhia inteira que também precisa dessas diretrizes aí, né? TH, mas tende a seguir o seu presidente, né? A companhia tende a seguir o que o presidente manda, né? E a gente tava discutindo aqui, Beto, com o Thiago, e chegou na mesa implementar esse conceito do negócio nos distribuidores, né? Nos negócios agrícolas, naquele produto, em outros distribuidores, naquele produtor raiz, né? E a tua visão que tem uma dificuldade maior ainda dessa implementação da governança e da sucessão familiar. Cara, a gente fala de produtor rural. Hoje nós temos produtores rurais pequenos e temos gigantes produtores de agroindústria, por exemplo, né? Você pega a soja, por exemplo. O Brasil hoje é o maior exportador de soja, o maior exportador de proteína. Então hoje a gente tem umas referências muito legais, né? Então, quando a gente fala de produtor, mas a gente tem que navegar em outros mares também. Por exemplo, na distribuição, eu sou presidente da Andav na distribuição. Hoje, o modelo de distribuição são de pequenos distribuidores. Os grandes, nós temos os gigantes, mas a média são médios e pequenos distribuidores. E ainda está longe da gente falar de governança corporativa, né, nesse negócio que a gente chama de distribuição de insumos, por exemplo, que são clientes de vocês, né? Assim, e muito longe, né? Eu acho que é um conceito muito novo, assim, né? Talvez tem muitas empresas que só têm 20 anos, 30 anos. O dia a dia é tão corrido, que eles ainda não pararam, assim, puxa, talvez são outras necessidades, muitas tomadas de decisões durante o dia que às vezes não faz sentido. O problema é quando alguém se ausenta, aí a coisa começa a fazer sentido, né? Eu acho que a Covid, por exemplo, é um momento que a gente perdeu muitos colegas, muitos bons líderes, por sinal. E esse é o momento mais difícil onde você fala, puxa vida, cadê o plano B? Cadê, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença quem foi preparado, né? E governança corporativa dá segurança, né? Dá segurança para a sociedade, segurança até para financiamento bancário, quando você fala porque você entrega muito mais segurança de negócio, né? De negócio efetivamente. E, cara, a maioria das empresas brasileiras hoje, no mundo, né? Acho que eu mostrei um gráfico para você um dia, Itália, esses países mais antigos, a economia local é de empresas familiares, né? Nós temos grandes empresas no Brasil que são familiares, de capital aberto, mas ainda familiar, né? Então, assim, é um tema, principalmente quando a gente fala de sucessão. E tem uma encrenca, né, Thiago, que é assim... E quando a esposa trabalha junto, né? E quando filhos trabalham junto? O problema, em algumas empresas, não é o filho, e nem a esposa. Aí a gente acaba criando regra. Mas, às vezes, a encrenca é nos agregados. São pessoas que vêm fazer parte da família e que em nenhum momento imaginou, não conhece a história. Porque eu acho que tem muita empresa e família, Thiago, que veio assim, da base zero. E foi construído com suor. Acho que toda empresa passou por isso, né?
E hoje eu pego o Thiago, por exemplo, o presidente da Negreira, e assim, quem olha para ele hoje fala assim, puxa, veio pronto, né? O cara que. Mas eu tenho certeza que não foi assim, né? A nossa história também não foi. A minha família vem de família muito pobre, família muito humilde. Trabalhamos bastante, né? Então eu acho que assim. Mas quem olha de fora fala assim, olha, tá pronto, eles já vieram desse Nossa, jeito, berço né? de ouro. Não é assim, né? E nunca tá tão quieto, você falou, né, da importância da esposa, e falando de governança, né, eu acho que a gente tem o processo de governança tudo, mas pensando nas relações familiares tudo, mas você só descobre que a governança é importante quando a esposa vira ex-esposa, talvez, né? Não, cara, então aí eu tenho amigos que ele falava assim, o Beto, no modelo que eu estou hoje na empresa, no modelo societário que eu estou hoje na empresa, se eu separar da minha esposa, a empresa quebra. O cara fica preso. Mas vocês riem. Mas a gente Imagina o funcionário dele vendo eles brigando lá, fala, ih. Não, mas Thiago, e isso é um assunto muito sério, sabe? Dependendo de como você é sócio, né, do seu quadro societário, isso é verdade. Isso se você tiver um filho fora do casamento, se você tiver mulheres fora do casamento. Eu não, por favor. Se você tiver. Não é Nem só o eu. cara. Minha esposa talvez esteja ouvindo. Talvez não, ela vai estar ouvindo. Mas se você se separar da sua esposa, e dependendo de como é o contrato aqui no societário, pode ter problema. Por exemplo, sim. eu tenho a minha regra familiar, ela é gigante, assim, ela tem até como a gente compra a parte societária, as cotas, a valuation, né? A gente fez assim, o nosso contrato está muito legal. Por exemplo, hoje, um exemplo, né, da minha família. Se a minha filha ela casar, para ela fazer parte da minha holding, na holding da Yoshi, que é dona da Yoshi de Hirata, se ela casar com comunhão parcial de bens, automaticamente ela não faz parte mais da holding. Ela só pode fazer parte se ela casar com o menino, com separação total de bens, aí ela faz parte. E é bacana que é uma escolha dela. Ela tem a escolha dela. Sem dúvida. Não, a regra é clara. Acho que isso é o que a governança fala, a regra é clara. E você falou, né, do contrato, não sei se você tem esse número, né, mas deve ser bem grande, né? Quantas cláusulas tem um contrato desse? Depende até onde você quer chegar. É grande, é um livro, assim, porque a gente foi no detalhe, sabe, Thiago? Por exemplo, você tem aqui, eu sei que a sua família é grande aqui, você tem 10 sócios. Imagina, com a regra montada, e você não escreveu ela direito, e se 5 sócios resolvem sair hoje, e você não tem desenhado a saída desse sócio, normalmente você não tem fluxo de caixa suficiente para pagar para esses 5 sócios que estão saindo. Concorda comigo? Sim. Então a gente tem que ter regra de entrada e regra de saída. E você tem que ter regra para pagar e seus sócios estão saindo também, porque senão quebra a empresa. Sim. Não é verdade? E aí você tem um processo de valuation da empresa, cota, quem compra, isso o conselho que define, assim, isso definido, quem coloca as regrinhas depois, né, é o conselho, né? Então, não tem limite você colocar a regra no relacionamento, tanto na gestão como na família. O conselho de vocês tem conselheiro externo? Eu tenho conselheiro externo. Faz todo sentido, porque se você não tiver um conselheiro externo, Thiago, o que acontece numa boa empresa de família? Você chama para reunião de conselho, sabe o que acontece? Vira reunião de família. Ou vira uma reunião comercial. Ou vira uma reunião de contabilidade, de balanço, por exemplo. Eu acho que a reunião de conselho é quando a gente fala do futuro da empresa. Quando a gente fala da sucessão da empresa. Assim, a reunião de conselho é uma reunião mais estruturada, onde a gente fala, né, das novas possibilidades de investimento e assim por diante. Né? Quanto tempo dura uma reunião de conselho? Um dia. Não mais que isso. Também tirei um dia e uma noite aí também. Depende do tamanho da encrenca, Thiago. Depende do tamanho da encrenca, mas geralmente um dia. E se a esposa estiver junto, talvez seja um dia só e nem a noite vai ter. Cara, eu acho que a reunião mais gostosa que eu tenho, Thiago, é a reunião de conselho da família. Cara, que momento bacana. Você coloca todo mundo na sala, explica quem nós somos, porque filhos e sobrinhos não estão no nosso dia a dia, aqui nesse dia a dia que a gente vive. Então, é legal você compartilhar o que nós temos, quem nós somos, que nós estamos abrindo mais uma filial, adquirimos, estamos indo para mais um negócio.
Como é que funciona assim? Você chama todos os níveis de parentesco da família, de todo mundo que está na sociedade, do conselho? Somos em 3 irmãos. Dos 3 irmãos. Então, genros e cunhados são as holdings, filhos e sobrinhos. E a minha mãe, né? E eles participam da reunião. Ela e lá... deve adorar, né? A família inteira junto. É muito engraçado, porque eu tenho uma sobrinha muito nova e tenho uma filha de 25 anos, por exemplo. Então, a diferença é grande, mas o assunto é o mesmo. Sim. Uhum. E a gente fala de balanço, a gente fala de resultado, a gente fala de EBITDA, a gente toca no assunto de investimento, de futuro. Isso até fomenta, às vezes, os mais novos também, a olhar alguma coisa que você está apresentando e falar, puxa, o que é EBITDA? Tiago, E a própria criança talvez vai nascer, crescer pensando nisso e talvez já com essa maturidade. Né? Já cresce com maturidade. Eu acho que esse é o ponto. Se nenhuma da família tem interesse em fazer parte do corpo executivo, ele tem que fazer. Eu tenho que nomear uma das minhas filhas para no futuro ser minha representante na minha holding. Certo. O mínimo que ela tem que saber é ler um balanço. O mínimo, porque ela vai tomar decisões junto, né? Então isso é como acontece em qualquer outra empresa. Então você nomeia o executivo e você tem que ir uma vez por mês para participar da reunião de conselho. Acho que esse é o ponto. E na família é muito legal, cara, na família é muito legal. E aí você pode pôr até um pouco mais de tempero na salada, por exemplo. Hoje nós temos uma holding patrimonial, por exemplo. Então, todo o patrimônio da família a gente colocou numa holding, existe uma regra da participação da holding, sabe? É muito bacana, assim. Aí você consegue... Porque, às vezes, né, Thiago, a família começa assim, ó. O pai comprou lá um terreninho, mas está no nome da mãe. Aí comprou um terreninho, não está no nome de ninguém. Não tem essas coisas na família, não tem? É até muito comum, até. E aí, na ausência dele, fica muito caro. Caro você organizar ativos, né? Você regularizar tudo isso, e às vezes a família tem sérios problemas financeiros até para resolver o problema né? Então, isso em vida, cara, faz muito sentido a gente se organizar, se preparar. Eu não estou falando para se preparar para a morte, eu estou falando uma maneira de organizar a vida, sabe? Porque para quem fica depois é um pipinaço, né? Então, esse é um lugar legal, sabe por quê? Os nossos pais trabalharam pra caramba, sabe? E quis deixar alguma coisa pra gente. Mas eles não foram preparados para uma governança, um acordo societário, para uma holding patrimonial. Esse é o nosso momento de falar, pai, acho que a gente consegue organizar os nossos ativos, os nossos bens, para que no futuro a gente continue a nossa história sem nenhum problema, nem familiar e nem da empresa. Perfeito. Legal. Acho que esse assunto traz muita coisa. Eu particularmente adoro falar. Nessas reuniões de família você ainda consegue falar um pouquinho de futebol, assim, não? Tem que ter esse momento também, senão não tem graça, né? Porque tem o dia da reunião familiar, né? Às vezes tem a regra, fala, pô, na reunião familiar voltada para o negócio, não, Thiago, negócio. A minha família se reúne com muita frequência. A gente faz os almoços de domingo, né? A gente tem a nossa rotina de família. Nesse momento a gente não fica falando de gestão, de resultado, de investimento. Porque não é hora, normal, não é né? hora. Você tá no dia a dia. Cara, mas aí surge. mas a gente tem um momento Consegue nosso para separar. falar disso. A gente tem que separar. Talvez também é outro ponto da governança, né? Você tendo o tempo de falar, você também vai ter o tempo de não falar. Sabe uma outra coisa bacana, Thiago, da governança também que aconteceu com a gente? Assim, ó, nós acabamos subindo a régua da gestão. Como a gente começou, a gente precisava ter mais indicadores, a formalização do nosso negócio, né? Então nós tivemos que fazer investimentos gigantes. Por exemplo, nós tivemos que trocar o nosso ERP. Uma loucura, cara. Nós trocamos todo o nosso sistema. Por conta da governança? Por conta da governança. Nós trocamos todo o nosso contador hoje, um contador específico da distribuição, sabe? Então, não é só criar regra, mas existe um investimento financeiro no processo e econômico, porque a gente muda processos e conceitos. Esse é o maior desafio. Esse querer mudar é querer investir, é querer... E aí o outro ponto, Thiago, é preparar as pessoas para o processo de governança, não só a família, que você tem os seus gestores junto. Então o processo, ele tem que ser bem desenhado, ele tem que ter uma boa comunicação com a sociedade também no processo de... Acho que você até participou do lançamento da minha governança corporativa, né? Faz um tempinho já, né? Foi no dia que você me convidou até contar um pouco dessa história para mim, né?
O dia que você convidou para fazer parte, eu falei, puxa, eu tô indo para um evento onde vai ter, nem lembro quantas pessoas, mas bastante gente. E uma apresentação de governança corporativa de um cliente meu, né? Falei, puxa, o que será que é esse assunto que é tão importante? Eu não sabia o que é governança corporativa. Muita gente não sabe. Que o cara vai juntar 400 pessoas. Não, tinha umas 100 pessoas Pra naquele contar, dia. Fornecedores, banco, né? Tinha alguns stakeholders importantes naquele dia lá, Sim. umas 100 pessoas. E até no final, puta, eu fui lá, falei, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. E nem tinha estudado antes. Puta, depois que você terminou, falei, não, vou fazer questão. Fiquei até o final. Fui o último a sair para poder ter 1 minuto com o Beto e falar, obrigado. Nossa, o que você está falando aqui me trouxe talvez a luz que eu precisava e o que eu busco, mas não sabia onde. Sim. Concordei com 100% do que ele falou e falava, puxa, não sabia que existia um processo, empresas especializadas, talvez também nunca tinha pesquisado. Sim. Mas era uma coisa comum e eu estava desabituado. E eu voltei aquilo para casa e falei, acho que minha missão agora é fazer o mundo e principalmente o mundo familiar conhecer. Nós fizemos aqui na sua família. Você participou. Né? Num sábado nós juntamos todo mundo aqui, né, e conversamos. Foi muito legal aquele dia, porque é um assunto delicado muitas vezes e é bacana, né, que a gente acaba aproximando, né, porque é um assunto difícil, é um assunto que você tem que compartilhar. Como é difícil falar de família? A sua família, então, é pior, porque ela é gigante. Não, a família do Thiago é grande, cara, assim. Graças a Deus. Não, é grande, assim, né? E tem muita gente, tem pai, tem tio, tia, sobrinho. E você ainda conhece bastante de um lado, tem o outro lado que é maior ainda. Pois é, tá vendo? Mas eu acho que isso faz parte, sabe, Thiago? Eu estava outro dia num amigo meu e foi mais ou menos assim. O pai e 2 filhos, trabalhando. Aí daqui a pouco a filha chega numa segunda-feira, olá, tudo bem? Eu vim trabalhar, porque eu faço parte dessa empresa, não? Quanto vai ser meu salário? Sim. Isso é até comum que aconteça em empresas familiares quando as regras não são muito claras. Isso é até comum acontecer. Como diz Arnaldo, a regra é clara. As regras têm que ser claras. E precisa, Thiago. né? Na verdade, para a governança, a gente está falando das regras para a empresa, mas o mundo não vive sem regras. E outra, se você conseguir traçar isso, né? Chamar de governança, mas a governança no relacionamento pessoal, na vida, né, que são traçar as regras. A gente precisa disso. Traçar as regras, a governança em casa, com a nossa família, com a esposa, enfim, independente do negócio, né? Acho que... Thiago, a vida sem regras seria um caos. E além da regra, o mais importante do processo é você medir. Então você tem um plano e você precisa medir o que você planejou. Medir a sua relação com o seu sócio. Medir a relação com a sua sócio. Então, assim, medir sempre, né, é extremamente importante. Você está trazendo a parte de também, falar um pouco dos relatórios, né? Você conseguir ter um relatório, você consegue tomar uma ação correta. Thiago, aí Senão você depende aí a gente evolui muito. Por exemplo, hoje eu tenho um BI, né? Eu tenho um BI numa plataforma do ClickView, que é uma boa plataforma. E aí você quer ter informações em tempo real. Isso tudo gera investimento, porque gera uma melhor gestão, por exemplo. A Yoshida Hirata, acho que em 2021, 2022, nós já estamos nos preparando para ser auditado por uma das Big Four, né? Então, assim, aí a governança é legal que ela vai amadurecendo e vai profissionalizando a empresa, sabe? Você vai subindo bastante a régua, né? Até chegar no nível que você tem uma auditoria externa de sabe, essas grandonas que tem no mercado, né? Thiago, Du, nós podíamos ficar dias falando de governança corporativa, empresas familiares. Eu gosto muito desse assunto, já inspirei muitas famílias a trabalharem esse assunto no negócio deles e vou estar sempre à disposição para a gente falar muito disso, né? Tomara que dê ibope o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, que aí depois os seus clientes, a sua sociedade, traga assuntos, né, para a gente discutir. Queremos tratar de muitos negócios. Cara, é muito legal. Um de plástico, talvez, né, que é plásticos e negócios. Sem dúvida. E outra, nasci no plástico, vivi no plástico, sou de plástico. Sem dúvida. Vamos falar de plástico. E quando a gente fala de plástico, não, Beto, a gente hoje tá muito ativo, né, as palavras sustentabilidade, inovação. E a experiência que eu tenho, um pouco de experiência que eu tenho do exterior, né, e comparando aqui no Brasil, a gente tem um país com um viés agrícola, com potenciais enormes, né,
E eu percebo que quando eu comparo com países desenvolvidos em plasticultura, né, como Israel, por exemplo, a própria Espanha, aquela região de Almeria, né, eu faço essa comparação com o que a gente tem no Brasil, a gente está muito atrasado ainda na plasticultura. Né? Ô, Du, eu já estive várias vezes na região da Andaluzia. Eu vou a cada 2 anos para Israel. Eu tenho negócio, eu importo produto de Israel, né? E eu já tive a oportunidade de, assim, com muitos amigos meus, viajar os 5 continentes e onde tinha um pedaço da agricultura que a gente passou muito próximo. Qual que é a diferença, né, do Brasil e Andaluzia? Brasil e Israel, por exemplo. Eu acho que é assim. Primeiro, cara, o Brasil, vamos pegar o mercado da Bélgica, o mercado da Holanda, onde as estufas são mais técnicas. Qual a grande diferença que a gente tem que tomar? É que o Brasil é um país tropical. Nós não temos o inverno rigoroso que tem, por exemplo, na Europa, né? Então eles têm um período de produção muito curto, né? Então eles têm que produzir muito, usando todo o potencial genético da planta em curto espaço de tempo. O Brasil, por sua vez, a gente tem muita água. Nós temos, por exemplo, na Andaluzia, eles têm um sério problema de água lá, por exemplo. E engraçado, né, Du? Se a gente olhar assim, Andaluzia e Israel, Andaluzia é um deserto, do lado do mar Mediterrâneo. Israel não chove. E por que a plasticultura é tão rica em Israel e tão rica na Andaluzia? Irrigação. Não é. O plástico, ele tem uma função um pouco diferente. Porque nós, no Brasil, alguns lugares, a gente usa o plástico como um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva, né? Mas essa questão mais técnica do plástico, da quantidade de ondas, né? Poxa, a luz tem 7 cores, do vermelho ao violeta, são as ondas. A planta faz fotossíntese para gerar energia, concorda? Sim. 2 cores, a planta não absorve, as 2 cores não são fotossintéticas. Então, entra no plástico muita luz, muito calor. E se a gente souber fazer inteligentemente, entrar 5 faixas de luz e 2 para fora, nós teremos 100% de luz fotossintética. E é uma alta produtividade. Altíssima, porque 100% da luz que entra, ele é para gerar energia. O mulching, né, Thiago, que a gente tem aqui, o mulching é uma ciência. Vamos pegar, por exemplo, do mulching. Eu não sou um bom técnico, mas, por exemplo, o mulching preto, o preto é a cor que ele absorve o calor muito rápido e perde o calor muito rápido. O branco, ele reflete a luz muito forte. O marrom, Thiago, o marrom é o tipo da cor que ele absorve o calor mais lento e perde o calor mais lento. Então, em alguns lugares do mundo, onde a gente tem que ter um controle térmico do solo, faz sentido a gente trabalhar com cores de plástico. Existe hoje, em alguns países onde a gente usa mulching em culturas perenes, é uma ciência. Você faz uma pesquisa com o produtor do tipo de rodagem do trator, do tipo de nutrição que você goteja, se é por gotejo, se é por aspersão, e de acordo com a pesquisa, de acordo com esse levantamento, ele produz o plástico para esse produtor, né? Eu já vi propriedades onde uma parte do mulch era marrom, a outra parte era preto, né? E fora o clima que você comentou, Beto, tem também a questão da radiação, né? Que aqui no país tropical é muito diferente. Sem dúvida, né? sem dúvida. E a gente pode desenvolver para cada cultivo, para cada região, produtos específicos com difusores de luz, com cores diferentes. Você pega, por exemplo, a região lá de Petrolina, Juazeiro, é impressionante. A luz de lá é um pouco diferente do estado de São Paulo, né? Se a gente pegar, e outra, a gente tem a questão das altitudes também, né? Cara, o Brasil ainda tem muita coisa para evoluir com a plasticultura, mas muita coisa mesmo para evoluir. Né? Olha o espaço que o mercado tem para se investir em estudo, para se investir, porque a gente tem uma produção muito alta no Brasil, né? O agro do Brasil é muito forte, mas talvez não pela tecnologia e não pelo estudo, né? E sim pelo que o Brasil oferece, o clima, enfim. A gente não pode fechar também só na produção em si, mas você pega hoje um mercado gigante que cresce no Brasil, é o silo bolsa, por exemplo, sim, né? O armazenamento de grãos,
de silo, né? A gente tem um déficit de armazenagem aqui enorme, né? Tem muito espaço ainda para crescer. Nem só de armazenamento, mas também de transporte, sabe? Então, grande parte do nosso estoque está no modal rodoviário hoje, né? Então, o estoque hoje faz todo sentido. E o plástico tem um papel fundamental na nossa vida no mundo agrícola, né? E o produtor também pode escolher o momento certo e mais rentável para ele para vender a safra dele, se ele conseguir ter esse armazenamento adequado também. Sem dúvida, sem dúvida. E vocês viajaram, já agora estamos com 2 pessoas aqui com altíssima experiência internacional. Como é que vocês veem isso assim, tipo Brasil versus Israel, falando da própria plasticultura, assim? Nossa, Thiago, eu vejo que lá eles têm um investimento muito grande em tecnologia. Na última Agritech que eu estive, tinha um pavilhão só de startups. Foi impressionante aquilo. E teve um dia específico, né, que eles fizeram, cada um teve aquele speech, né, e tinha os empresários ali que iriam investir naquele negócio. Você fica maravilhado com aquilo. E assim, uma coisa que eu vejo que é fundamental, o apoio do governo, sabe? Essas regiões, elas têm o apoio governamental e aqui no Brasil a gente está muito longe disso também. Eu acho que o Brasil vem desenvolvendo, sabe? Eu estive acho que 3 vezes na Agitec lá em Israel, né? Acho que na última eu fiquei o dia inteiro no stand de startups, muita coisa bacana e faz sentido. Hoje um dos principais lugares de startup do mundo, hoje Israel é um dos polos de desenvolvimento de startups no mundo, né? E o Brasil hoje está num momento muito legal. Eu tenho conversado com vários investidores, anjos aí, né, de startups, e a AGTEC no Brasil, assim, evoluiu muito. Florianópolis ali era. No agronegócio, hoje Piracicaba talvez seja um dos lugares bem bacana para a gente conversar com novos modelos de negócio. Cara, e assim, né? A gente tem que analisar também que o Brasil ele tem uma vocação, quando a gente fala do agro, é a soja, né? Assim, é o grande negócio, é os cereais, né? Mas a gente também tem esse lugar nosso, Thiago, que é o do mercado do consumo interno. E também de algumas frutas que a gente tem exportado para os outros países, né? A gente tem as telas de sombreamento também, que vem crescendo numa velocidade gigante também, principalmente na pecuária, né? Mas eu acho que a plasticultura ainda, ela tem um gigante espaço. Eu imagino, Edu, assim, um sonho que eu tenho um dia, é que essa região de Mogi das Cruzes, o Cinturão Verde de São Paulo, vai ser uma 4ª, 5ª Andaluzia do mundo. Só para a gente falar de tecnologia. Sei lá, vamos pegar aí uma rúcula, salada, planta, rúcula. Em campo aberto ele produz 6 safras por ano, 5 safras por ano. No processo de hidropônico, com plasticultura, nós já temos 14, 15 safras no ano. Então a gente consegue aumentar pontos ou índices tecnológicos de produção e o plástico faz parte dessa economia que a gente vive hoje, principalmente falando em evolução, né, de produtividade. Sim. Aí, o mercado também precisa de pessoas igual você, assim, né, Beto? Porque se um dia, igual você comentou, né, Mogi, a região nossa aqui chegar próximo a essa região de Andaluzia, acho que boa parte disso se deve também a esse esforço que você tem. A gente já conversou várias vezes e você sempre busca isso, né? Acho que esse desejo também e vontade de buscar tecnologia. Estamos falando de plasticultura, mas não só do plástico, né? Existem outras tecnologias envolvidas. E eu percebo muito que nossa região aqui de Mogi e tudo mais, ela é uma região também desenvolvedora, né? Aqui é muito... Nós somos perto, né? A gente está no grande centro. Eu trabalho com outro tipo de plástico, por exemplo, que não é muito o seu mercado, Thiago, que é um plástico para embalagem, né? Hoje, falando em tecnologia, hoje nós temos uma embalagem onde nós controlamos a taxa de respiração de um vegetal e nós dobramos ou triplicamos o shelf life, a vida de prateleira de um brócolis. Vamos pegar o exemplo de um brócolis, de uma alface. Nós conseguimos dobrar ou triplicar a vida dela usando um plástico onde eu controlo a taxa de respiração da planta. Sabe assim, isso tem toda uma tecnologia, uma ciência por trás. Então a plasticultura, ele tem um viés assim gigante para a gente ser explorado ainda, assim, gigante. A própria tecnologia faz com que o produtor possa crescer, porque a planta tem uma vida útil, Sim. o fruto tem uma vida útil. Você precisa consumi-lo. Então, se você consegue dar mais vida útil para ele,
Claro. Você pode aumentar o seu campo de trabalho e assim, enfim, você ganha em competitividade, o próprio produtor vai evoluir com isso. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Do plástico dá para tirar muita coisa. Dá para tirar muita coisa, é um produto muito versátil e... Na verdade, o plástico, todo mundo fala, né, assim, na verdade, né, dependendo dos casos que o plástico ele é um vilão, mas ele também pode trazer muito benefício. Tem que saber usar e também saber descartar. Eu acho que esse é o principal viés do plástico. Principalmente quando a gente fala em sustentabilidade, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Isso faz com que a gente seja mais eficiente, isso faz com que a gente seja muito mais sustentável, né? Hoje, tem muita gente falando sobre... eu acho que é assim, sabe, Thiago? Eu gosto de uma fala de um presidente da BAG, que ele falava assim, que o Brasil, ele tem por vocação a agricultura. Isso é verdade que hoje o Brasil ele está hoje onde está porque o agronegócio vem ajudando muito no PIB brasileiro. Mas sabe, Udu, a gente vai ter um seminário agora dia 17 pelo Abras, eu vou estar junto nesse seminário, e a gente fala sobre cadeia, né, sobre suprimento. E eu representando a agricultura, eu costumo dizer o seguinte, ontem eu estava com o Alceu Moreira, o ex-presidente da Frente Parlamentar Agrícola, e a gente tem muita certeza de que a gente tem que pôr o agronegócio na escola, sabe, na educação. Sabe por quê, Edu? Grande parte da população brasileira não conhece o agronegócio. Não conhece isso tudo que vocês fazem, que vocês desenvolvem aqui dentro. E tem uma outra parte da sociedade brasileira que fala que a agricultura é nociva, sabe? Como é que a gente vai evoluir no nosso negócio, na agricultura, se existe essa ignorância, né, na sociedade brasileira? E a ideia não é falar para nós mesmos, nós temos que falar para a sociedade como um todo, a importância que a agricultura quer. E a responsabilidade que nós, produtores de plástico, comerciante, a gente vem trazendo tecnologia justamente para diminuir cada vez mais o impacto ambiental, né? E isso está sendo feito. Eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos 10 anos, mas muito, em todos os sentidos. Então eu acho que é bacana esse momento, esse podcast que a gente está sendo criado aqui para falar para a sociedade que o agronegócio é importante no Brasil, tem empresas como vocês desenvolvendo tecnologia para o agronegócio, é extremamente sustentável e responsável que a gente faz hoje. Sim. Para a gente finalizar também, né, você comentou um assunto que é maravilhoso, a gente está tratando agora de sustentabilidade. Eu quero já deixar um convite que cabe espaço para a gente falar mais umas 45 horas aí sobre o tema de sustentabilidade. Faz muito sentido essa parte que você falou de trazer o agro para dentro da escola. Acho que tem outros assuntos também que merecem ser tratados em escola, né? Mas o agro talvez seja realmente um ponto que precisa ser trabalhado. Bom, e precisamos finalizar, né? Acho que deu o nosso tempo. Eu quero agradecer demais, Beto, você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui com a gente. Ser um dos precursores, né? A gente está fazendo o primeiro episódio aí, mas conseguimos gerar bastante conteúdo. Você é um cara, enfim, já falei bastante, vai até parecer chato, mas é um cara espetacular. E o Du também tá trazendo um negócio aí, enfim, se vocês quiserem fazer um agradecimento final para a gente poder encerrar. Eu agradeço, Thiago, pelo convite, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast do Plásticos e Negócios. Beto, foi um prazer conhecê-la, eu não conhecia pessoalmente, você é uma pessoa fantástica, realmente. Obrigado, imagina. Para mim é uma honra poder fazer parte do primeiro podcast aqui do Plásticos e Negócios. Cara, aqui é uma satisfação muito grande. Eu quero encerrar a minha fala e espero que essa iniciativa que vocês tomaram não pare, que continue, né? Que a gente possa, que essa voz que a gente criou aqui dentro, que a gente possa ecoar em mais lugares que também não seja no agronegócio, sabe, Thiago? Que a gente possa levar isso que a gente está fazendo para a sociedade como um todo, sabe? Acho que é fundamental a gente poder falar isso para mais pessoas. Eu acho que a tecnologia faz parte, né? O podcast, as mídias sociais que a gente vem vivendo hoje, faz todo sentido. E fico muito, muito feliz. Fico mais feliz ainda de voltar aqui. Eu vim aqui o ano passado, eu acho, com você, Thiago, e vejo assim, a mudança que a empresa está tendo, essa evolução que a empresa está tendo, e poder fazer parte dessa história. Obrigado pelo convite. Vou estar sempre à disposição, Thiago. Quando você aparecer um tema legal que a gente possa conversar, vai ser uma honra poder dar vida. Você sabe. Tá bom? Obrigado, Thiago. Gente, Du, pessoal, foi um prazer. E acompanhar esse foi o primeiro episódio, o segundo vem logo menos.
Vem com a gente, @Plásticos e Negócios. Não esquece do YouTube, nosso canal também, Plásticos e Negócios. Obrigado, galera. Valeu gente. Abraço. Muito bom.